Voltando aqui, pessoal. Perdão, aí houve um imprevisto aqui. Bom, voltando. O que acontece? Vamos lá. Esse açúcar, ou essa glicose, que é um carboidrato leve, tem um papel essencial, que é gerar energia proporcionar energia para as nossas células. Evidentemente, as células são trabalhadoras. Trabalham. Precisam trabalhar em prol de um benefício maior, em prol de um objetivo, que é manter-nos vivos. Por que é que estamos vivos? Porque existem células que estão trabalhando para isso. Quando começarem a morrer, nós também morreremos. Tudo bem? Então, as células têm diversos papéis no nosso organismo, e para que consigam desempenhar esses papéis, necessariamente precisam de oxigênio e também de nutrientes. O que acontece é que esses nutrientes, por exemplo, têm uma relação, no caso aqui, com a energia, com a glicose. Um desses nutrientes que as células precisam é a glicose, porque essa glicose gera energia. Pense aí, um trabalhador que não tem força consegue trabalhar? Talvez por um tempo, talvez, geralmente não. Consegue entender como isso é belo? O meu organismo precisa trabalhar, as células precisam desempenhar os seus papéis para que este organismo funcione e esteja vivo. Entretanto, para que consigam desempenhar os seus papéis, precisam de energia que advém, que é gerada, que é fornecida pela glicose, o famoso açúcar. O açúcar, então, dá essa energia para as células que conseguem trabalhar, então garantir a sobrevivência do nosso corpo. Tudo bem? Só que tem um problema. Por si só, a glicose não adentra uma célula. Vou botar aqui a célula. A glicose não tem em si mesma capacidade de adentrar, de entrar dentro de uma célula. Mas você acabou de falar que a célula tem que ter energia para desempenhar os seus papéis? É verdade. Mas se a glicose em si mesma não consegue adentrar uma célula, então quem é que faz esse papel? Excelente pergunta. A famosa insulina. Então o que é insulina? Em termos, assim, uma brincadeira, em termos práticos, a insulina é um caminhãozinho. É alguém que transporta, que leva algo, que tem uma carga para entregar. Que carga é essa? Glicose. Carregar aonde? Para onde, Carregar para onde? Para dentro da célula. Então, a insulina capta, pega a glicose e infunde, coloca dentro da célula. Agora, a célula tem à sua disposição energia, tem glicose para gerar energia, e agora então vai conseguir desempenhar o seu papel. Percebem? Eu tenho energia e tenho quem precisa de energia, mas eu também tenho alguém que faz esta ponte, que faz essa ligação, que nesse caso especificamente é a insulina. Tá bom. Então você falou, Lucas, que diabetes é uma elevação de glicose. Isso. Mas você falou agora que a insulina é quem pega a glicose e coloca dentro das células. Isso. Então por que há uma elevação? O erro não está na glicose. A alta concentração de glicose está onde?
Está aqui, insulina. Então, o que é que geralmente leva alguém a ter glicose, a ter diabetes, perdão? O que é que leva alguém a ter diabetes? Um problema de insulina. É por isso que diabéticos tomam insulina. Se você conhecer alguém, eu imagino que você conheça, né? Se você conhece alguém que tem diabetes, pode perceber que essa pessoa toma insulina. Para que é que ela toma insulina? Para que essa insulina pegue a glicose, pegue o açúcar do sangue e coloque dentro das células. Porque quando ela faz isso, ocorre uma diminuição da concentração de açúcar no sangue. Imaginemos, temos 2 barracões. Você tem um barracão cheio de farelo de soja. Se você já foi em alguma indústria sucroalcooleira, você já deve ter visto, né? Mas uma indústria de... Aqui, ó. Tá aqui. Vou pegar 2 exemplos. Aqui, ó. Tá lá. Perfeito. Ótimo. Digamos que este monte seja açúcar, que é a glicose, tá? O barracão aqui é o nosso corpo, beleza? O barracão aqui é o nosso corpo. São os nossos vasos, nosso sangue e tudo mais. E aqui vai chegar um caminhão que vai pegar esse conteúdo e levar para outro lugar. Em algum momento, a tendência, o que a gente espera é que esse monte diminua, não é? Eu vou transportando, levando esse monte para outro lugar. Pode ser que um dia fique assim. Claro que não é o caso do diabetes, né? Claro que não. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, por que é que o tratamento é feito com insulina? A ideia inicial é, eu tiro essa alta concentração de açúcar, coloco dentro das células. Consequentemente, o que é que eu vou ter, meninos? Consequentemente, eu vou ter, e aí você já devem saber, né? Mas consequentemente eu vou ter uma redução da concentração de açúcar. Tudo bem? É isso, esse é o ponto. Tá aqui, ó. Se eu tivesse montes aqui, não tenho montes, levasse esses montes para outro lugar, esse monte aqui deixaria de existir. Quando eu me preocupo em tratar alguém que tenha diabetes, o objetivo é esse, é reduzir também a concentração de açúcar. E como é que eu faço isso? Colocando o açúcar dentro das células, para que essas tenham energia. Consequentemente, reduz a concentração de açúcar. Consequentemente, posso reduzir inclusive os sintomas, sinais que o paciente diabético dá. Tudo bem? Isso é diabetes. Diabetes... já vi falar que tem diabetes tipo 1. Deixa eu pegar aqui. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. É verdade. Vou tirar aqui, né? Aí. Já vi falar que tem? É verdade, você está corretíssimo. Existem 2 tipos de diabetes que a gente chama de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Geralmente, pessoal, tipo 1 está ligado, infelizmente, a uma morte das células beta. Tá? O nosso pâncreas produz insulina por meio de células beta. Então, as células beta estão no nosso pâncreas e produzem insulina. No caso do diabetes tipo 1, ocorre um erro e o corpo da pessoa entende que essas células beta são malignas, nocivas, prejudiciais. Tudo bem? Entendendo que essas células fazem mal, o que é que o corpo vai tentar fazer? Eliminar.
vai tentar matar. E quando faz isso, consegue. Ele consegue. Mata. Elimina. Só que ao eliminar as células beta, o que é que deixa de ser produzido? Exato. Matou a pau. A insulina. Então, eu tenho uma redução ou até inexistência de insulina por um erro do meu corpo que acha que as células beta são nocivas, elimina essas células, a produção de insulina cai ou deixa de acontecer. Consequentemente, se eu não tenho açúcar colocado dentro das células, o que começa a acontecer com o açúcar? Eleva. Então, a elevação da glicose nos casos de diabetes tipo 1 se dá porque há a morte de quem produz a insulina. Não havendo insulina, ocorre um aumento da glicose, um aumento do açúcar, como a gente brincou que ia chamar. Então, a elevação do açúcar acontece por conta da inexistência ou baixa concentração de insulina. Geralmente isso aqui acontece em crianças, né? Logo quando a paciente criança já é possível perceber esse tipo de erro no corpo dele. Tá bom? Por meio de anticorpos e tudo mais. 2. Aqui é o mais comum. É o tipo mais comum. Está intimamente ligado ao nosso, acreditem ou não, estilo de vida. Estilo de vida. Certo? A gente precisa tomar cuidado com isso. Alimentos gordurosos, falta de atividade física, cigarro, alimentos com muito sódio, com muito açúcar, enfim. Uma alimentação ruim, mais muito estresse, mais aumento do peso, mais sedentarismo, mais, em alguns casos, né? Mais genética. Tudo isso faz com que a insulina do meu corpo fique preguiçosa. Vou pôr assim, tá? Não é exatamente isso, mas é uma metáfora só para você entender. Fica preguiçosa. Deixa de trabalhar. Então, aqui eu não tenho caminhãozinho. Diabetes tipo 1. Eu não tenho a insulina que transporta a glicose para as células. Ou até tenho, mas eu tenho uma baixa concentração de insulina. A frota é pequena. A frota sendo pequena não vai conseguir comportar. Imaginem vocês, eu digo, vejam, eu tenho uma grande missão para nós. Precisamos carregar tudo isso aqui, transportar tudo isso. Beleza, Lucas, mas a gente não tem caminhão para isso. Não, vai ter que carregar. Tudo bem, não vai demorar mais, Lucas, porque a nossa frota é muito pequena. Isso aí tem muita coisa a ser transportada. A nossa frota é pequena, não dá. Não dá. Vai acontecer, mas não vai dar, é insuficiente. É nesse caso. Então, a inexistência de, entre aspas, né, de caminhão, ou a baixa concentração de caminhão, neste caso, a insulina que transporta o açúcar para dentro das células, faz com que a pessoa se enquadre, se encaixe no caso de diabetes tipo 1. No tipo 2, não. Via de regra, eu tenho caminhão. O caminhão está com o pneu furado. Eu tenho a frota, mas a frota não vai conseguir trabalhar, porque o motor está fundido. Tenho, mas não tenho. Tenho na prática, mas não acontece. Existe, mas a sua função é inexistente. Não trabalha. Não faz o que deveria fazer. É isso. Diabetes tipo 2, essa resistência, essa dificuldade, entre aspas, essa confusão da insulina, que é não trabalhar, que é não pegar o açúcar e colocar dentro da célula, se dá por conta de um estilo de vida vivido de qualquer forma, digamos assim, né? De uma vida onde a pessoa deixou rolar. Deixa rolar. Nossa, mas você não está comendo muito não? Deixa rolar.
Nossa, mas se você é fumante, você não acha que deveria parar? Ah, deixa rolar. Você não tá... Você engordou bastante, assim, né? Assim, você ganhou um peso. Será que não seria bom procurarmos uma academia? Não, deixa rolar. Deixa rolar. E aí vai deixando. E aí, a insulina, o caminhãozinho, começa a ficar com os pneus murchos. Mas veja, ainda dá tempo. Eu ainda consigo. Caso eu não mude o meu estilo de vida, que era um pneu murcho, estará furado, de repente o motor funde, aí já era. Traduzindo, nós ainda, muitos de nós, imagino eu, né, ou pelo menos grande parte né, das pessoas, ainda tem a chance de não cair nessa situação. Nós temos ainda a oportunidade, evidentemente corrigindo os nossos atos e readequando o nosso estilo de vida, os nossos hábitos de vida, cuidando da alimentação, como eu bem disse, né, cuidando do peso, praticando atividade física, né, fugindo do sedentarismo, fugindo do estresse e por aí vai. Tudo bem? Porque se isso não acontecer, com certeza a gente vai cair no diabetes tipo 2. E aí é coisa séria, como vocês devem ter lido aí na apostila, né? A gente deixou aí para vocês lerem, foi recomendação inclusive para ler em casa, tá bom? Belezinha? É isso. Tem cura? Tem? Tem? Tem não. Tem cura não. Mas tem tratamento, tem tratamento. O objetivo do tratamento é regularizar ou diminuir, vou colocar aqui, né, ó, a concentração de glicose. É isso. Eu não quero curar, porque não tem como curar. Já era, o motor fundiu. Sabe quando dá, como se desse PT, sabe quando dá PT no carro? Perda total, né? PT. Deu PT no carro, o carro bateu, deu PT, não tem mais o que fazer. É isso aí, não tem o que fazer, tá aí. É a mesma coisa. Claro, né? Eu tô brincando, é um tipo de dizer, mas a ideia é a seguinte: a gente precisa lutar muito para não cair nessa situação. É perfeitamente possível, gente. Comecem hoje a mudar a vida de vocês, né? Lucas, não deu, já caí nessa situação, enfim, por algum motivo, genética, tudo bem, babá. Tá bom. Mas de tratamento. A ideia aqui é controlar a concentração de glicose. Por vezes fica muito alta. O que é que eu faço? O que a gente faz no tratamento? Procura reduzir. Procura deixar um padrão. Ela oscila? Oscila. Mas geralmente fica, como eu estou desenhando aqui, tem um padrão. Tudo bem? O tratamento é fundamental. É necessário. Precisa acontecer. Tanto tipo 1, bem como o tipo 2. Complicações são as mais diversas. Cegueira, amputação, pé diabético, problemas renais, problemas de pele e por aí vai. Impotência sexual e vai. Por quê? Por que é que isso acontece? Por conta dessa elevada concentração de açúcar. Então é uma coisa séria, a gente precisa se preocupar. Mas isso é diabetes, deixei registrado aí para vocês, para a gente fazer a leitura, né, e tudo mais, tá bom? Diabetes, via de regra, é isso. E glicemia, o que é glicemia? É a concentração do açúcar. Então, quando a gente... Deixa eu pegar aqui. Com certeza você já viram esses testes, né? Talvez até já tenham realizado. Por meio de um glicosímetro, né? Como é o caso aqui, ó. Aqui. Então, tem o glicosímetro e tudo mais. Tá, beleza.
Dizem, por que chama glicosímetro? Porque vai aferir, a ideia aqui, né, é trabalhar com a glicose, que é o açúcar lá que a gente disse, o carboidrato leve. Só que se você parar para ver, geralmente a gente fala assim, né? Olha, a glicemia do paciente deu X, a glicemia 120, a glicemia 170, glicemia 80, glicemia, e você fala, que diacho de glicemia é esse? Glicemia e glicose são a mesma coisa? Em tese sim. Em tese sim são a mesma coisa. Por que são a mesma coisa? Porque eu tenho isso aqui, ó. A glicemia é a concentração de glicose. Tudo bem? É isso. Então, quando eu falo que eu vou aferir a glicemia de alguém, o que eu quero dizer é: estou preocupado, estou voltado para aferir a concentração, a quantidade de glicose no organismo de alguém. A glicemia do Lucas deu 120. Significa que a concentração de glicose é 120. Tá bom? Então, entre aspas, é praticamente a mesma coisa, mas a gente fala que a glicemia é a quantidade, a concentração de glicose no organismo de alguém. A gente faz isso aferindo a glicemia, né? Tudo bem? Beleza? A gente vai fazer isso em aula prática. Tudo bem? Tudo certo? Beleza? Então, isso é a glicemia capilar. Em relação ao choque, e aí a gente precisa entender, né? O choque elétrico, meninas, é uma situação preocupante. Geralmente é uma situação grave. Dependendo do caso, inclusive impacta diretamente uma amputação. É algo sério. Eu preparei uma aula com slides recheados de informações para que vocês entendam o seguinte: nós precisamos nos preocupar, precisamos de alguma forma tentar ajudar, tentar socorrer a vítima. Entretanto, nem sempre isso é possível em caso de choque elétrico. Infelizmente, nem sempre isso é possível. Por que é que nem sempre isso é possível, Lucas? Simples, porque às vezes a vítima ainda está ligada à fonte de eletricidade. Então o cara da CPFL foi, mexeu no fio errado, tomou um choque de alta tensão. Ele ainda está lá. A corrente elétrica ainda está passando sobre ele. Como é que eu ajudo um cara assim? Efetivamente, colocando a mão na massa não dá. Senão eu também vou ser eletrocutado, né? Receber uma descarga elétrica. E aí também me tornar uma nova vítima. Choque elétrico é um caso muito sério. Geralmente causa amputação. Muitos pacientes não resistem e, infelizmente, vão a óbito. Isso acontece. Tá? É claro, existem situações. Choques simples, por exemplo, então um choque em chuveiro, um choque em uma tomada. Claro, né, gente? Mas choque é uma situação muito perigosa. E a ideia principal é você tirar, afastar, a ideia é essa, é você afastar a pessoa da fonte, para depois socorrer e prestar os primeiros socorros, como eu vou mandar para vocês os vídeos, tudo bem? Isso é importante a gente deixar registrado. Choque elétrico. Tá aí, ó. Corte a fonte de energia ou desligue. Antes de tudo, primeiro passo, ó, passo 1. Preciso fazer isso, senão eu encontro uma nova vítima, né? Afastar a pessoa e tudo mais. Essas coisas aqui eu vou mostrar tudo no vídeo que eu preparei para vocês. Tudo bem? Fechou?
Aí, alguns alunos podem ter uma dúvida. Professor, animal peçonhento é a mesma coisa que animal venenoso? O que vocês acham? Pensem aí. Será que é? Se não, o que eles têm em comum? Qual que é a deles? Qual é a relação entre eles? Importante isso, né? O que os diferencia? Soube responder? Semelhanças. Eles têm a capacidade de produzir veneno, que chamamos de peçonha. Tudo bem? Então a peçonha está presente tanto em animais peçonhentos, bem como em animais venenosos. A diferença é que os peçonhentos têm algo e os venenosos têm outro. Como assim? Uns podem inocular, que é a mesma coisa que injetar, colocar dentro, transmitir esse veneno. Ambos produzem, os venenosos produzem, os peçonhentos também produzem. Só que alguns conseguem colocar dentro e outros não conseguem colocar. Uns conseguem inocular veneno, outros não inoculam. É simples. Tudo bem? Exemplo de animal venenoso. Um sapo. Muitos sapos são venenosos. Se você já viu documentários falando sobre anfíbios, sobre sei lá, animais venenosos, um deles já com certeza já se deparou com pererecas venenosas, sapos venenosos, aqueles que têm uma cor muito chamativa, laranja, vermelho, azul. Indica que eles têm veneno, né? Na natureza é um sinal de não me toca, não me coma, senão você vai, se você me tocar, você vai se ferrar, né? Você vai sair no prejuízo. Essas cores dizem isso para os predadores. Tudo bem. Fato. Entretanto, se você reparar, essas pererecas e esses sapos, por exemplo, não inoculam veneno. Eles não têm presas. Eles não mordem ninguém, não mordem e aí nas presas conseguem colocar um veneno. Não. Este veneno fará efeito quando esses animais forem predados, comidos por predadores. Lembro-me muito bem, em Goiás, eu fui criado lá e cansei de ver cachorro tendo reação porque tinha mordido o sapo. Eles mordiam um sapo e o impacto da mordida do cachorro fazia com que as glândulas de veneno dos sapos liberassem essa toxina. As glândulas liberavam e o veneno, a peçonha, essa toxina começava a fazer mal ao cachorro, porque ele tinha mordido, né? Então entrava ali pela boca dele e aí invadia todo o organismo dele e muitos até morriam, não resistiam ao veneno do animal. Então, animal venenoso tem peçonha, tem veneno, mas não inocula. Animal peçonhento tem veneno, né, no caso, tem peçonha, mas inocula. Tudo bem? Aqui. Alguém dessa lista aqui não inocula? Todos inoculam. Serpente, aranha, escorpião, vespa, abelha, marimbondo, formiga, por aí vai. Tudo bem? Beleza? Aí tem exemplos, né? Jararaca, coral, cascavel, por aí vai. Eu preparei uma aula bem específica para vocês, falando como lidar. Escorpião preto, escorpião marrom, viúva negra, madeira. Percebem?
areia marrom. Para quê? Para orientá-los. Abelha, tudo isso para orientar vocês. Para que vocês possam entender a diferença e poder, inclusive, ajudar alguém. Aí fala sobre não colocar manteiga, não colocar fezes de animal, não chupar, não cortar, nada disso. Deixei tudo preparado para vocês. Mas de acordo também com o que está na apostila, né? É claro, né? E, pensando nisso, nós vamos entrar no último assunto do dia, que é sonda. Eu solicitei também para que vocês fizessem a leitura desse capítulo, para que conseguissem entender, né? E para que a aula pudesse andar da melhor forma possível. Esse é um assunto curioso, que merece muita atenção, né? Evidentemente. Deixa eu só colocar aqui. Tá aí. Toda vez que a gente fala de sonda, a gente está falando sobre transporte. Tudo bem? Sonda tem a ver com transporte. Neste caso, a sonda vesical tem a ver com transporte de urina. Mas como assim transporte? Vai tirar a urina de um lugar e transportá-la para outro. Tira a urina de dentro do paciente, então de um ambiente interno, e leva para um ambiente externo. Joga a urina fora, geralmente para uma bolsa coletora ou para algum outro lugar. Então eu vou mostrar a imagem. Como se fosse uma tubulação, um caninho que entra na bexiga do paciente, retira essa urina e coloca para fora. Fantástico, né? Ah, mas isso dói. Incomoda. Mas não gosto. É a melhor solução, porque muitas vezes a urina não vai sair. Aconteceu alguma coisa na uretra, eu já vou mostrar como funciona o sistema urinário. Aconteceu alguma coisa e a urina não vai sair, a gente vai ter que dar um jeito, passar a sonda. O famoso passar a sonda. E a gente muitos de nós, deixa eu mostrar aqui, somos aterrorizados, né? Tá aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Então a sonda é um caninho que vem aqui, adentra a bexiga, pega a urina que está aqui dentro e coloca para fora. Entendeu? A gente coloca um caninho, um catéter aqui dentro, saca, pega, rouba, capta, conduz, leva, exporta, joga para fora, elimina a urina. Geralmente para um recipiente que a gente chama de bolsa coletora. Tudo bem? Rapidamente, embora isso já esteja na apostila e a gente tenha combinado, mas é importante fazer uma observação aqui. Talvez vocês não saibam como é que funciona, claro, de forma simples, o sistema urinário. A ideia quando a gente fala em sistema urinário é o seguinte: eu tenho dois rins, esses rins filtram. O resultado desse processo de filtração, o resultado desse processo desse trabalho de filtrar o sangue é urina. Essa urina é conduzida até a bexiga por quem? Pelos ductos, que são esses aqui, ó. E amarelo aqui, tá vendo aqui? Parece inclusive que é como se fossem caninhos. Deixa eu pegar aqui. Como se fossem caninhos, ó. Esses caninhos aqui. Dá pra ver aí, né? Aqui, ó. Esses caninhos
levam a urina até a bexiga, que fica temporariamente armazenando essa urina e depois coloca para fora por meio da uretra, famoso canal da urina. Então, os rins filtram, isso significa, isso impacta, né? E se traduz e vira, no caso aqui, né? Urina. Essa urina escorre ou é levada, é conduzida, transportada pelos ductos, que são caninhos, que levam para a bexiga, onde a urina fica temporariamente armazenada, ou seja, em algum momento ela vai ter que sair, né? Porque é quando a gente está com vontade de fazer xixi, a gente vai fazer xixi. Temporariamente armazenada, depois pelo canal da urina, que é a uretra, ó, tem até o nome aqui, ó. Pela uretra a gente coloca isso para fora. Pode acontecer que por algum motivo esse canal da urina esteja obstruído ou não funcione tão bem. Nesses casos, quando a gente tem algum tipo de situação fora do comum, o que é que a gente faz? Passa a sonda. A sonda vem aqui, ó, entra no canal da urina, pega, eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, pega essa urina e saca, joga para fora, tá bom? Na mulher, o mesmo esquema. Reparem, nós temos aqui também dois rins, temos aqui também os ductos que levam para a urina. Levando para a urina, ela sai aqui pela uretra. A sonda é a mesma coisa, ela entra pelo canal, pega a urina que está aqui dentro e depois sai e coloca em uma bolsa coletora. É o mesmíssimo processo. Só que em corpos diferentes, né? Claro. Tudo bem? Tá aqui a sonda. Aqui. Aí, ó. Tudo bem? Entrou pelo canal, foi lá na bexiga, pega a urina que estava ali, que não estava saindo, e escorre por esse caninho e é coletado aqui na bolsa coletora. Fantástico, né? Isso aqui, ó, dourado é a urina, tá bom? Isso é a urina. Chique, né? Série de ferramenta. Tudo bem? Basicamente é isso. Quem é que pode fazer isso? Só a enfermeira, como vocês já devem ter lido na apostila. Lucas, mas meu avô tem incontinência urinária, ele faz xixi nas calças sem perceber. Como é que a gente lida com isso? Tem que ficar passando sonda? Não necessariamente. A gente pode usar um aparelhinho chamado UriPen. Isso aqui, ó. Eu sei, o nome é estranho. A gente geralmente não escuta isso por aí, né? Mas esse UriPen é um aparelho utilizado como se fosse uma camisinha que reveste o órgão masculino, o pênis. Geralmente quem tem incontinência, né, fica urinando, fica pingando xixi, vai. E a gente coloca isso no pênis, que é como se fosse uma camisinha. Vou pegar aqui, peraí. Aí na apostila tem. Isso aqui, ó. Então, ó, o UriPen vem aqui, a gente envolve o pênis. Ó. Tá vendo aí? Ó. Tudo bem? A gente envolve o pênis. O paciente vai começar a perder urina, a urina vai ser conduzida para uma bolsa coletora também. É simples. Claro que, né, evidentemente, exige muita atenção do cuidador, inclusive em relação a formas de cuidar. Muitas vezes o paciente deixa, vou até falar aqui, ó, muitas vezes o paciente deixa essa bolsa em qualquer lugar. Não é por aí. Não é por aí. Ó, essa colocação do UriPen, né, esse lance de colocar o UriPen deve ser orientado por uma equipe. O cuidador não pode fazer nada sozinho, a gente já sabe disso. Precisa de orientação, é claro. Só que tem um problema: não pode ficar muito apertado e nem frouxo demais.
Por quê? Se ficar muito apertado, vai incomodar. Talvez até mesmo gerar alergia, desconforto, coisas do tipo. Quando nós nos preocupamos em proporcionar, em fixar, em colocar de uma forma justa, mas não muito apertada e nem frouxa demais, esse é o melhor dos mundos. Tudo bem? Então a ideia aqui é cuidado. Precisa fazer? Precisa, mas cuidado, né? Não pode ser muito apertado nem frouxo, porque se ficar frouxo cai, né? Solta, vai continuar perdendo urina nas calças e tudo mais. Então a ideia aqui é cuidado, evitar com o esparadrapo comum, porque pode inclusive causar alergia, lesão, né? no pênis e tudo aí, por aí vai. Tudo bem? Show? Claro, né? Olha outra coisa que é complicado, ó. Muitas vezes o paciente não quer. O paciente não quer. Por algum motivo ele não quer se preocupar em manter os pelos pubianos aparados. E aí a gente precisa aparar, porque imagina, você vai colocar, vai fixar. Talvez quando você for tirar, pode pegar um pelinho e vai doer. Vai fazer uma depilação. Uma depilação de graça e que não estava agendada, né? Brincadeiras à parte, ó. Tomar cuidado com a higienização. Muito cuidado com lesão ou inchaço também no pênis. Isso é importante, a gente tem que tomar cuidado e por aí vai. Tudo bem? Então a ideia é essa. Esse cuidado que a gente precisa ter. Tudo bem? Deixei tudo perto aqui para vocês. Deixei o estudo de caso para vocês pensarem e tentar entender o que pode ser isso aqui. Ficou uma reflexão aí para vocês. Beleza? Obrigado, gente.